Deus vos abençoe. Eu quero mostrar para vocês aqui de forma clara, a trajetória de um crente em Deus, um crente de verdade, um crente Abraão. Um crente Abraão, ele tem seus altos e baixos, mas ele vai crescendo na vida, até passar pela última prova. E aí depois Deus diz para ele: tua descendência possuirá as portas do inimigo. Nós seremos capazes de possuir todas as coisas. Todas as coisas é para nós possuirmos. Então assim, deixa eu destacar isso aqui para vocês. Você sabe que um verdadeiro crente, ele sai de Coríntios, aqui no Marco 0, para Efésios. A trajetória dele é de Coríntios para Éfeso. Então, essa é a sua trajetória. Saindo de Coríntios, que é o lugar da bagunça, do engano, do Marco 0, e segue até Éfeso. Este é o local máximo. Uma igreja efesiana. Veja só, essa linha aqui que eu tracei, é a subida de um crente até Deus. Essa outra aqui é o tempo decorrido deste crente na vida. Voltando aos velhos tempos do ensino de matemática. Voltando a ensinar os gráficos. O crente e a matemática. Veja só. Isto é assim, ó. À medida que o tempo vai passando, um verdadeiro crente Abraão, ele prossegue, saindo de Coríntios para Éfeso. Observe que à medida que o tempo vai passando, ele vai crescendo. À medida que o tempo vai passando, ele vai subindo. Observe, ó. Olha só aqui comigo. Gráfico crescente. Ó. À medida que o tempo vai passando, ele vai chegando mais próximo de Deus. Esse é o crente Abraão. O tempo vai passando e ele vai chegando às proximidades com Deus. O tempo vai passando, ele vai melhorando, ele vai tendo equilíbrio em sua vida, ele vai se enchendo do Espírito Santo para ter uma vida equilibrada. E à medida que o tempo vai passando, perdoe aqui as linhas tortas, mas só para vocês entenderem, ele vai chegando até chegar ao topo, ó, chegando até Deus. O tempo vai passando na sua vida, ele vai equilibrando, ele vai aparando as arestas, o Espírito Santo vai enchendo ele vai tendo mais luz, vai caminhando como uma vida posicionada, de atitude, uma vida de caráter, uma vida de fé. O tempo vai passando. Ele sai de Coríntios para chegar em Éfeso. Ao longo da caminhada, a gente sabe que terá seus altos e baixos, mas ele não desiste. Ele vai em frente. Ele clama a Deus, ele lê a palavra, ele busca a Deus. Então, esta é a trajetória do verdadeiro crente, do crente Abraão. O crente que quer terminar sua vida equilibrada, quer terminar sua vida no topo, quer terminar sua vida com Deus. Agora, ao contrário disto, existem muitos crentes por aí que eles parecem os crentes parábola. O que é isso? Eles começam bem, eles começam seguindo a trajetória deles, é uma parábola. Eles vão subindo. Vão subindo. Chega a uma certa ocasião que eles param. Eles param. Vou marcar um ponto aqui para você entender. Aí depois eles começam a declinar. Começam a declinar. E aí, ó, a tendência deles é ir ao Marco 0 de novo. Chegar ao 0 de novo. Voltar para Coríntios
de novo. Essa é a trajetória de muitos que voltaram para trás. Eles iam tão bem, tão bem, tão bem, tão bem na vida, mas chegaram a ocasião que eles começaram a declinar. Algo atrapalhou a vida dele, algo fez com que ele buscasse algo que não estava, que não levaria ele a uma vida mais próxima de Deus, e aquilo começou a declinar, e aí ele volta ao marco zero. Volta aos rudimentos do mundo. Também existem muitos crentes que se estancam. O gráfico dele é o quê? É uma constante. Eles permanecem ali naquele local e não saem de jeito nenhum. Eles estancam ali, ó. Para. Vamos dizer que eles chegaram aqui. Ou alguns chegam aqui e pararam. Pronto. A situação dele é esta. Fica ali e não sai do canto. E tem muitos desses que entraram dentro da mensagem e não saíram do canto. Continua do mesmo jeito. Mas também tem aqueles que começam mal. Existem aqueles que passam 1 ano, 2 anos, 3 anos e eles não mudam em nada. 4 anos eles não mudam em nada. Mas aí chega ao ano 4, ele começa a crescer. Sabe? A trajetória dele começa a mudar. Então ele começa a se tornar um crente parábola, mais voltada para seguindo o curso. É uma parábola. Ele passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e ele não sai do canto. Mas quando chega no 4º ano, ele começa a virar a sua vida, começa a orar, começa a ler a palavra, começa a buscar a Deus. Então a tendência dele é o quê? Crescer. Crescer. E aí, ó, a tendência dele é ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo, mas ascendendo até chegar em Éfeso, até chegar onde Deus está. Aí está. Ó. Sabe? Mais vale a pessoa começar mal e terminar bem do que muitos que começam bem, ó, e termina mal. Existem muitos que começam bem e terminam mal. Vai, sobe, mas depois começa a cair, fica no final. Enquanto tem eles começam mal, está no zero, mas começa a subir para chegar até Deus. Sobe e chega ao topo. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Eu espero que você... E também, só para concluir, tem também aquele crente decrescente. Ele cresceu. Ele chegou a um crescimento... Foi muito rápido o crescimento dele. Ele foi crescendo. Daqui a pouco ele começou a descer. Certo? Então ele foi só crescendo. Aí ele começou a declinar. Os anos foi passando e ele começou a declinar. Declinar até chegar ao zero. Então, é assim, eu vou botar os pontos aqui para vocês entenderem. Ó. O tempo foi passando e ele foi declinando até voltar a Coríntios novamente. Crentes verdadeiros, crentes Abraão, crentes que estão crescendo, saem de Coríntios, marco zero, para Éfeso. Essa é a sua trajetória. Que Deus te abençoe e te ajude. Um forte abraço a todos. Fica na paz do Senhor. Amém.